Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Para mim é um motivo de muita alegria, de muita satisfação mais uma vez estar aqui com vocês para trazer mais uma palavra que venha diretamente do coração de Deus para o teu coração. Se você já inscreveu no canal, muito obrigado pela sua inscrição, pelo teu carinho. Mais uma vez eu digo a você que você é abençoado ou abençoada em nome do Senhor Jesus. Se você está passando por aqui agora e ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva e programe o sininho para que assim você possa receber todas as notificações do canal na exata medida em que eu for ministrando ou postando, melhor dizendo, alguns vídeos aqui para que você possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos então para a leitura do texto da palavra do Senhor, o que hoje se encontra em Marcos capítulo de número 1, versículos 17 e 18. Diz assim: E Jesus lhes disse: Vinde a mim, eu vos farei que seja pescadores de homens. Olha 18. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Bom, meus amigos, baseando-me exclusivamente no texto ao qual eu acabei de mostrar para vocês, eu gostaria aqui de dar rapidamente um tema para essa rápida mensagem que eu vou ministrar. A mensagem que Deus me deu é exatamente essa: escolhidos para uma missão. Amém? Bom, quando eu estava aqui em casa, quando eu estava estudando a palavra de Deus, eu pude notar, eu pude perceber algumas semelhanças em relação aos tempos ao qual Jesus estava na terra e ao tempo ao qual nós estamos vivenciando aqui. Hoje, nós sabemos que o homem ele se casa, sabemos que o homem ele tem aí o seu trabalho, ele leva o seu sustento para casa por meio do seu trabalho, através do seu trabalho, enfim. Na época em qual Jesus estava aqui nessa terra, era a mesma coisa. Teve um período na vida de Jesus que ele estava no anonimato, por assim dizer. Ele comeu, ele bebeu, ele chorou, ele sorriu, ou seja, ele estava exposto às mesmas situações que nós estamos expostos nos dias de hoje. Sabemos que Jesus veio para a terra com uma missão. Ele não veio simplesmente por vir, ele não estava aqui simplesmente por estar. Ele estava aqui com uma missão, que era trazer de volta o homem para perto de seu Criador novamente. Ou seja, trazer a criatura de volta para perto do seu Criador. Homem que uma vez havia pecado, na verdade Adão havia pecado, o pecado da desobediência, juntamente com sua esposa, e por pecarem, eles permitiram que o pecado entrasse de uma vez por todas na história da humanidade. Então Jesus veio para consertar isso. Na época em que Jesus estava vivenciando, ele estava andando, vivendo, acontecia também isso. As pessoas tinham ali os seus trabalhos, as pessoas tinham ali as suas profissões, e a história conta que um dia alguns homens estavam ali pescando. Eles levantaram pela manhã, achando, creio eu, que seria mais um dia normal, mais um dia comum, mas eles estavam redondamente enganados, porque naquele exato momento a vida deles iria mudar completamente. Já vocês vão entender o porquê. Eles estavam ali cansados, creio eu que já no final do seu expediente, mas aí quando eles olham para o lado, quem é que vem vindo ali? Esse mesmo Jesus que eu acabei de falar para vocês. Jesus que naquele exato tempo ali, naquele exato momento estava iniciando o seu ministério. Se aproxima até a eles e faz ali uma proposta especial para eles. E que proposta foi essa? Ele disse assim: Ora, venha comigo e eu vos farei que sejam pescadores de homens. Bom, creio que até aqui vocês entenderam, vocês compreenderam aquilo que estou falando. Pousamos agora no exato texto ao qual eu acabei de ler. Eu apenas fiz uma pequena introdução para que você possa entender aquilo que Deus tem para você nesse exato momento. Bom, agora eu saio da parte explicativa e quero entrar agora na parte da revelação do céu para minha e para sua vida. Amém? Eu, lendo a palavra do Senhor, eu pude notar claramente que quando Jesus esteve aqui nessa terra, ele veio e criou, ele formou o seu exército. Aqueles homens, a partir do exato momento que eles aceitaram a proposta, porque diz o texto que eles largaram suas redes e o seguiram. Então, logo eu entendo que eles aceitaram a proposta. Eles espiritualmente passaram então a fazer parte do grande exército de Cristo. Semelhantemente, nós um dia também aceitamos a Cristo. E quando nós aceitamos a Cristo, espiritualmente falando, nós também passamos a fazer parte do grande exército de Cristo. Eu quero dizer a você que está aí me assistindo que você não é mais um, você não é qualquer um, você não é simplesmente mais um no meio da multidão, não, Senhor. Você foi escolhido por Deus, você foi escolhido por Jesus e você faz parte do grande exército dele aqui na terra. Então, eu entendo que cada um de nós
temos uma missão. Quando nós estamos no exército, na verdade, a gente recebe ali uma missão. E nós, seres humanos, nós que servimos a Cristo, nós recebemos uma missão. Então nós fomos escolhidos para uma missão. É por isso que Deus me deu esse tema específico nesse exato momento. Agora, meus amigos, eu fiz aqui algumas anotações, anotei e descobri algumas verdades. Essas verdades, essas anotações que agora eu quero passar para vocês nesse exato momento. Olha aqui. A primeira verdade, a primeira anotação que eu fiz é que todos os escolhidos sempre obedecem à voz de seus superiores. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu rapidamente, quando eu pesquiso sobre esse assunto, eu encontro a história de um garotinho, de um rapazinho chamado Davi. Davi, aquele mesmo que mais para frente derrotaria um grande gigante por nome de Golias, aquele mesmo que ficaria conhecido na história da Bíblia Sagrada. Conta a história que um dia ele, jovenzinho, a nação de Israel estava em guerra, aí o pai dele deu uma missão para ele, deu uma ordem para ele, para levantar de madrugada, para levar alimento até os seus irmãos, e ali, além de levar alimento, eles tinham que ver como que estavam os seus irmãos. Depois, ele tinha que voltar para casa e praticamente ali entregar um relatório para o seu pai. Mas há uma revelação do céu para mim e para a sua vida nesse exato momento. Nós estamos diante de uma situação complicada. Nós estamos sempre dispostos a obedecer a Deus. Eu creio que é assim. Eu creio que é dessa maneira. Portanto, nós sempre estamos atentos, devemos estar atentos a ouvir aquilo que Deus tem a falar no nosso coração. E o Espírito Santo nesta guerra também é uma autoridade constituída, autoridade poderosa. E muitas das vezes o Espírito Santo pega o nosso coração e nos dá uma ordem. Ordem para orar, ordem para buscar, ordem para fazer aquilo que é bom e agradável aos olhos de Deus. Nós estamos em guerra, nós temos um inimigo. Qual é o nosso inimigo principal? É o coronavírus? Sim, também. Qual é o nosso maior inimigo? É a carne? Não. É os espíritos malignos. Nossa guerra, a nossa batalha não é contra a carne e nem contra o sangue. Mas o que eu quero dizer é que muitas das vezes o Espírito Santo ele nos dá uma ordem para poder buscar a Deus, para poder fazer coisas boas, para poder fazer aquilo que agrada ao coração de nosso Pai. E quantas vezes nós desobedecemos essas ordens? Quantas vezes o Espírito Santo de Deus coloca no nosso coração, e grita no nosso ouvido para a gente poder orar, para a gente poder buscar, e lamentavelmente muitas das vezes nós não arrumamos tempo, entre aspas, porque eu vejo que antes dessa pandemia começar, estava assim. As pessoas tinham tempo para tudo, como eu já falei aqui no canal, tempo para se divertir, tempo para muitas outras coisas, para o trabalho, para a escola, mas lamentavelmente muitos não tinham tempo sequer, ou melhor, muitas das vezes até inventavam desculpas para não buscar a Deus em espírito e em verdade. Aí veio essa pandemia, aí veio essa situação e o que ocorreu é que as pessoas estão em casa. Talvez esse seja o seu caso. Talvez por conta das leis, dos decretos, você está aí na sua casa, você não pode sair. Mas eu quero dizer a você, eu quero falar para você, esse é o tempo, esse é o momento de buscar Jesus Cristo, de buscar a presença de Deus em espírito e em verdade. Quantas foram as vezes que muitas das vezes nossos pastores também, que no meio dessa guerra também são autoridades constituídas, chama a gente para estudar a palavra, chama a gente para ir, no culto de oração e a gente não vai. Chama a gente para ir no culto de ensinamento e a gente não vai. Na verdade, e depois a gente quer bênção. Se você quer ser abençoado, se você quer que as bênçãos de Deus alcancem a sua vida, então dê o primeiro passo, seja obediente. É eu que estou dizendo? Não, é a palavra do Senhor que está dizendo. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio de sabedoria, então nós temos que obedecer. E mais, a palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque quantos estão sacrificando diante da presença de Deus, mas estão fazendo coisas em vão? Por quê? Porque não obedecem. Não obedecem a voz do seu superior, não obedecem a voz dos seus pastores. Na verdade, o pastor da gente muitas das vezes dá uma ordem, umas coisas pequenas e a gente não faz. Aí a pessoa quer ser exaltada por Deus, mas eu quero dizer a você, se você está nessa fase, se as pessoas estão precisando de você, obedeça, sirva, seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Creia, seja abençoado em nome de Jesus, seja obediente em todas as áreas da vida, seja obediente na escola, seja obediente no trabalho, na faculdade, seja obediente porque você só tem a ganhar, você não tem a perder, você só vai ganhar em nome do Senhor Jesus. Amém? Olha aqui, uma outra verdade, uma segunda anotação que eu fiz.
Todos os escolhidos sempre devem pagar o preço pela sua chamada. Quando eu olho para isso, eu automaticamente vou me lembrar de um texto bastante conhecido que está em 2 Reis, capítulo de número 2, e versículos do 1 ao 14. Você pode ver em casa, você vai perceber do que eu estou falando. Aí vai narrar a história de um homem bastante conhecido, um homem que tinha o nome de Eliseu. Eliseu, aquele mesmo que mais para frente seria o sucessor de Elias, um dos maiores profetas de toda a história da Bíblia Sagrada. Já estava no coração de Deus levar Elias para si, mas antes que Deus levasse Elias, Deus estava preparando ali alguém para o ajudar, alguém para o auxiliar. Esse alguém seria o seu sucessor. Aí um dia, ele tinha o coração, ou melhor, um desejo dentro do seu coração. O desejo era de receber uma porção dobrada daquilo que Elias tinha, aquilo que Elias havia dentro dele. Mas Deus foi lá e, para encurtar a conversa, Deus fez um grande milagre na vida dele. Deus derramou sobre ele a unção dobrada do Espírito que havia sobre ele. Por quê? Porque onde Elias estava, lá estava Eliseu. Eliseu não largava de Elias. Eliseu não deixava Elias. Mas aí chegou um dia de Deus levá-lo ao céu. Um dia de Deus tomá-lo para si. Mas aí conta a história que um dia ele estava juntamente com seu mestre Elias. Aí ele olha para o céu, vê ali os anjos de Deus levando ele embora numa carruagem de fogo. Ele indo embora. Aí ele vai lá, solta sua capa. Ao soltar a sua capa, a capa que simbolizava o ministério, a capa foi caindo devagarzinho ao chão. E eu percebo ali pela história que ele teve que abaixar para poder pegar a capa. A capa foi caindo lentamente ao chão, ele foi lá e pegou a capa. Quando eu analiso a palavra de Deus e eu vejo para isso, eu olho para isso, eu vejo que ele abaixou e pegou a capa. Perdão da moto aí, desculpa. Eu vejo o seguinte, que naquele momento ali, algo espiritual, especial para minha e para sua vida. Quantas vezes nós queremos ser usados, nós queremos ministrar, nós queremos louvar, nós queremos fazer algo para Deus, mas nós não temos a vontade de pagar o preço. Quando ele se abaixa, ali é sinônimo de pagar o preço. Quando eu falo pagar o preço, eu estou automaticamente me referindo a orar, jejuar, a buscar mesmo, a crescer na graça, crescer no conhecimento, que é buscar a palavra de Deus, que é crescer mesmo em conhecimento que é muito importante para as pessoas, conhecimento que é muito importante em todas as áreas da sociedade, que dirá também na área essencial da nossa vida, na área espiritual da nossa vida. Nós estamos em uma guerra, nós temos uma missão. A nossa missão é resgatar homens, é resgatar mulheres das mãos do pecado, das mãos de Satanás. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, claro, nós temos que estar na brecha. O que é estar na brecha? É estar na posição, ou seja, pronto e preparado para que nosso Deus venha nos usar com poder, autoridade e graça. Quando eu falo que ele abaixou para poder pegar a capa, ou seja, ele pagou o preço ali. Ele pagou o preço. Quando eu falo abaixar, significa pagar o preço. Isso mesmo, orar. Talvez você está aí me assistindo, pregando, e eu digo para você, ore. Talvez você está aí me assistindo, pregando, e eu digo para você, faça aquilo que estiver ao seu alcance. Faça a sua parte, porque se você fizer a sua parte, se você buscar, Deus vai fazer a dele. Talvez o seu sonho é pregar, talvez o seu sonho é ministrar a palavra de Deus. Desce mesmo, desce na oração, abaixa no jejum, abaixa na consagração, porque o mesmo Deus que um dia me honrou, vai honrar você também. Creia, creia. Amém? Olha aqui, mais uma verdade que eu vejo aqui. Todos os escolhidos de Deus para esta guerra, espiritualmente, sempre devem estar preparados para as perseguições que virão. Por que perseguição? Porque uma vez que você se levanta para fazer a vontade de Deus, automaticamente Satanás vai se levantar para tentar destruir a sua vida. É muito simples, é muito claro. Eu estou me lembrando agora de um texto da palavra do Senhor, de uma mensagem que um dia eu trouxe aqui também no canal, acerca de 2 missionários, Paulo e Silas. E aqueles mesmos que foram lá numa cidade, pregaram para uma menina, e por pregar a palavra de Deus, por libertarem uma menina com a palavra do Senhor Jesus, eles foram ali, julgados pela sociedade, jogados e lançados numa prisão, além, claro, de apanharem. Toda vez que você fazer algo para Deus, pode se preparar, porque a perseguição vai vir, a perseguição dos demônios, a perseguição de Satanás, para poder parar a sua vida, para poder parar o seu ministério, para poder parar aquilo que Deus tem na sua vida.
Quando os demônios começarem a se levantar contra a sua vida, quando os demônios tentarem parar o seu ministério, eu quero dizer a você, quando eles vierem, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe unicamente para Cristo, que é o autor e consumador, melhor dizendo, de nossa fé. Para mim, é uma honra estar aqui, mas para mim estar aqui, eu tenho que pagar o preço, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar sempre, eu tenho que estudar a palavra de Deus. Se eu não estudar, como é que eu vou ministrar a palavra de Deus para as outras pessoas? Mesmo assim é você. Quem sabe você está aí querendo também louvar, ensaie aí um louvor. Talvez você pode não ter uma voz bonita de acordo com aquilo que os homens acham. Mas eu quero dizer a você que você não deve ligar para aquilo que os homens acham. Você deve ligar para aquilo que Deus pensa. Mesmo assim, é nós quando o diabo se levantar, quando as provações alcançarem nossas vidas. Nós não devemos dar ouvidos aos demônios, nós não devemos dar ouvidos a Satanás, mas nós devemos dar ouvido àquilo que Deus diz para a nossa vida. Se você está buscando da palavra de Deus para você ser usado, pode se preparar, porque se você começar a dar trabalho para o inferno, os demônios se levantarão contra a sua vida, mas se levantarão para cair. Por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Sabemos também que a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que nos dá força para andar, é Ele que nos dá força para pregar, é Ele que nos dá força para que nós podemos marchar em meio a este campo minado, em meio a essa guerra. Amém? Espero que até aqui você tenha entendido e compreendido aquilo que eu tinha falado para você. Olha aqui, uma quarta verdade, uma quarta anotação que eu fiz. Todos os escolhidos devem estar preparados para as zombarias, né? Zombarias. Eu lembro que um dia eu estava estudando a palavra do Senhor, aí um dia eu me deparei com uma história, a história de Eliseu também. Eliseu, aquele mesmo sucessor de Elias, aquele mesmo que um dia recebeu a capa, recebeu a porção dobrada do Espírito, aquele mesmo que é bastante conhecido na palavra de Deus também. Estava ele um dia andando, aí, segundo a história, tinha umas pessoas que zombavam dele, tiravam sarro dele, porque ele tinha que subir ali uma rua, e as pessoas zombavam dele e diziam, sobe calvo, sobe careca, sobe calvo, sobe careca, e aquela situação estava irritando ele. Mas eu quero dizer a você que na nossa vida espiritual também é a mesma coisa. Por quê? Porque toda vez que você receber um chamado de Deus, você receber uma missão da parte de Jesus, seja para pregar, seja para louvar, seja para fazer qualquer coisa, vai existir pessoas que não vão entender o seu chamado e vão querer zombar de você, vão querer tirar sarro de você, vão querer dizer que você não é capaz, vão querer dizer que você não tem capacidade para exercer tal cargo, para exercer tal coisa que o Senhor Deus te deu. Talvez você está aí assustado, você não sabe o que fazer, talvez as pessoas estão zombando de você, tirando sarro de você, mas eu quero dizer a você que uma vez que Jesus te chama, Ele também te capacita para tal coisa, Ele também vai te capacitar para tal ação que você deve fazer. Ninguém nasce sabendo, um dia nem mesmo eu nasci sabendo, mas uma coisa eu sei, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, quando a gente começa a louvar, Deus vai lá e afina a nossa voz. Quando a gente começa a pregar, Deus vai lá e ilumina nossa mente. E Ele começa a colocar palavras na nossa boca, palavras que não venham de nós mesmos, mas palavras que venham diretamente da boca de Deus. Assim como um dia Ele falou com um garoto, com um menino chamado Jeremias, que não era para ele ter medo. Por quê? Porque o próprio Deus iria colocar as palavras dele na boca do próprio menino, e assim foi feito. Tanto que se você analisar a história de Jeremias, você vai perceber que Jeremias se tornou um dos homens mais conhecidos também de toda a história da Bíblia Sagrada. Amém? Mas eu quero dizer com você, eu quero dizer para você isso. Você foi chamado, você foi escolhido para uma missão, você foi chamado para essa missão. Missão de resgatar homens, missão de resgatar mulheres. Aqueles homens ali que estavam pescando, eles passaram. A história dele passou, eles morreram. Mas hoje o Senhor Jesus ainda conta com o exército. E hoje eu e você, para reafirmar aqui, somos parte desse exército. Portanto, eu reafirmo aqui, você não é qualquer um, você faz parte do exército do grande Cristo. E nós sabemos que Ele é o nosso general, Ele nunca perde uma só guerra, uma só batalha. Talvez você está cansado de guerrear, talvez você já lutou bastante, já guerreou bastante, mas eu quero dizer a você que em meio a uma guerra é normal, é natural a gente cansar, é normal, é natural a gente se sentir cansado. Mas eu tenho algo a dizer a você, sabe? Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, renovarão suas forças como as águias. Se você está cansado,
pode ter certeza que mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à grande batalha, o Senhor Jesus vai lá e vai resgatar a sua energia, vai restaurar a sua energia.